Nós vamos lá para Brasília, tem a formação da CPMI. A CPMI com o Márcio Rocha explicando todos os detalhes. Câmara, Congresso, juntos. Fala, Márcio, boa tarde. Boa tarde, Ronald. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde a todos que nos acompanham. Mesmo com o início das articulações sobre quem vai fazer parte desse colegiado, os líderes partidários só devem confirmar na semana que vem os nomes dos parlamentares que vão trabalhar na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que vai investigar os atos criminosos do dia 8 de janeiro que foram registrados aqui no centro de Brasília. Ao todo, a CPMI será formada por 32 membros, 16 deputados e 16 senadores. Pela divisão atual de blocos proporcionais dos blocos partidários, os blocos que, em teoria, são da base governista vão contar com 12 senadores, sendo que a oposição, que tem o PL, Partido Novo, Progressistas e Republicanos, contaria apenas com 4. Na Câmara dos Deputados, o chamado Centrão deve ser o fiel da balança, pois esse bloco, esse grupo, deve ter aí entre 9, deve ter mais ou menos 9 vagas, 9 parlamentares, enquanto que a base governista 3 e a oposição 4. A mesa diretora do Congresso ainda precisa definir quantos integrantes de cada bloco partidário tem direito a um lugar na CPMI, para só assim definir o prazo para indicação e marcar a instalação do colegiado da comissão. Isso porque, para retirar uma vaga da maior legenda de oposição, o Partido Liberal, o líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, mudou de bloco partidário, o que fez com que o PL cedesse um lugar para a base governista, o que irritou os integrantes desse partido. E aí, lembrando também que o deputado Marcel Van Hatten, que deve ser um indicado do Partido Novo para fazer parte dessa CPMI, defendeu também que essa comissão vai corrigir injustiças, já que, segundo ele, muitos dos presos que estão cumprindo prisão preventiva nos presídios pelo país, que são suspeitos de participar dos atos do dia 8, estão lá presos de forma injusta. Só depois da definição dos integrantes que o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, deve convocar a reunião de instalação da CPMI e aí vão ser eleitos o presidente e o vice-presidente através de uma votação secreta e o escolhido nessa votação vai definir quem será o relator. E aí a base governista, quem falou sobre isso foi o deputado petista Carlos Zaratini, afirmou que a investigação não vai ficar somente nos atos do dia 8, mas também aos registrados anteriormente, como é o caso daquela confusão que teve em frente à sede da Polícia Federal aqui em Brasília, também a suspeita de atentado terrorista com uma bomba no caminhão-tanque no aeroporto de Brasília, entre vários outros atos que foram registrados antes do dia 8. Lembrando, o autor do requerimento da CPI é o deputado André Fernandes, mas ele é investigado pelo Supremo Tribunal Federal justamente por estimular os atos do dia 8. Então, por isso, se ele for indicado, a indicação dele deve ser alvo de uma judicialização dos partidos que apoiam o governo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu volto com vocês. Abraço. Valeu, obrigado, Márcio. Judicialização de indicação para participar da CPMI começa tenso antes mesmo de... ninguém pensava diferente, né? Já começa tenso na formação de quem é que vai estar lá. Você imagina na hora que estiverem, viu, Zaidan? E o Rogério Marinho também tenta questionar, e talvez até o faça no judiciário, porque ele entende que há uma irregularidade na consequência da decisão da rede de mudar de bloco. Segundo ele, o PL não poderia perder essa vaga, de acordo com aquilo que está no regimento interno do Senado. E quando a gente olha os blocos, o chamado bloco Resistência, que tem o PT, PSB, PSD e Rede. Aqui, Rede é não, Rede é exatamente o partido Randolph. E aí ele, o PSB e o PT vão formar um bloco ali homogêneo, tal, vão remar na mesma direção. PSD depende de quem o partido vai indicar. São 6 vagas. O bloco Vanguarda, PL e Novo. E aí você tem outros blocos no Senado e na Câmara, onde se encontra a possibilidade de divergências internas nesses blocos, porque, por exemplo, na Câmara tem um bloco com União, PP, PSB, PDT, PSDB e Cidadania.
Então você tem no mesmo bloco o PP e o PSB do Alckmin e o PDT. E além do Avante, do Solidariedade e do Patriota. E você tem o bloco que tem MDB, PSD, Republicanos, Podemos e PSC. E ainda o PL com 3 vagas na Câmara, aí não como bloco, e o PT com 2, PSOL e Rede com 1, aqui são 3, né? PT, PSOL, Rede, porque, embora não formalmente um bloco, mas votarão juntos. E o Novo com rodízio na Câmara. Então, sinceramente, não dá para dizer, pela distribuição entre os partidos, que você vai ter tantos votos governistas, tantos votos oposicionistas, porque partidos como Republicanos, o próprio PP, porque na Câmara, o blocão que vai ter mais cadeiras ali das 32 é liderado pelo Lira. O Lira tem controle desse bloco. E vai dizer, claro, quem será indicado. Ele terá parlamentares fiéis às suas posições. Agora para cá, agora para lá. Agora a gente aperta o governo. Agora a gente apoia o governo. É óbvio. E você tem partidos como Avante, Podemos, né? Em que depende muito de quem vai ser indicado. Muito, muito. O próprio Republicanos, né? Você pode indicar um oposicionista ferrenho ou alguém que hoje está negociando com o governo. Então a distribuição partidária, ela não diz quem vai ter o controle, mas... Está na pessoa, né, Zaidan? Está na pessoa. Está na pessoa. Como, aliás, é a história brasileira, né? Uhum. Os partidos são uma necessidade cartorial, burocrática, porque você não tem candidatura independente. No Brasil você tem getulistas, janistas, janguistas, malufistas, lulistas, bolsonaristas, brizolistas. As pessoas apoiam pessoas, não é? Dificilmente você não encontra um bloco de pessoas que não têm filiação partidária, mas que seguem determinado partido, né? Os seguidores dos tucanos, isso não existe. As pessoas seguem líderes, que elas projetam ali como líderes, né? Imaginam que são líderes que devem ser seguidos. E isso desde o Floriano Peixoto, na verdade, mas que com Getúlio ganhou esse personalismo que sempre acompanhou desde então a política brasileira, né? Zaidan, e a gente está vivendo, além dessa que é a mais badalada, tem outros processos internos no Congresso que envolve CPI do Movimento Sem Terra, tem a votação da PL das fake news, projeto mesmo, necessidade. Isso daí vai atrasar aquilo que realmente interessa para a economia, para o crescimento do país. A tendência é que a gente viva uma letargia diante de tantos esforços para tocar essas pautas adiante? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Você uma comissão com 32 integrantes, sempre há ali, né, aqueles que vão lá acompanhar, que participam. Nós vimos isso na CPI da Covid. Não atrapalha. Pô, não vai faltar gente para votar. Inclusive, as sessões das comissões são paralisadas quando há votação no plenário. Eles são obrigados a interromper uma sessão da CPI quando há convocação para votação, não para discussão, mas para votação no plenário. E há uma pressa anunciada, não sei se será cumprida, porque nunca foi, de votação da reforma tributária. Todos eles dizem que isso é prioridade, que ela será votada. O Haddad chegou a dizer que acredita que até o meio do ano, muito difícil, não mais com recesso no meio do ano, deve ficar para o segundo semestre. Mas em outros anos também já foi dito, não, vai ser no primeiro, não, vai ser no segundo semestre. Não foi nunca, não foi no primeiro, não foi no segundo. Não houve votação, não houve reforma votada, né? Agora, quando eles têm pressa, você viu o caso da autoanistia. E coisas mais pesadas, a reforma da Previdência. Fizeram a toque de caixa. Não é? Quando querem, não há nada que dificulte, que seja um obstáculo, que esbarre o trabalho do Congresso Nacional. É uma questão de querer, de prioridade. Uma comissão com 32 parlamentares não vai paralisar coisa alguma. De jeito nenhum, Ronaldo. Até porque
esses parlamentares não ficarão alienados das votações. Pelo contrário, eles suspendem qualquer sessão, não importa quem está sendo ouvido ali, quando há convocação para votação, né?